você se aposto aí. Olá pessoal, eu sou o professor Jean Aquino e esta é a primeira de uma série de tarefas de resolução de questões de prova do CEAP, para que você se adeque a partir da resolução destas questões, para que você possa fazer uma prova com desempenho ainda melhor. É sempre importante que você pratique a resolução de questões no decorrer do seu estudo, para que você possa ter noção de aplicar o conhecimento que você extrai no seu estudo teórico na resolução das questões também. Há sempre uma diferença entre a apreensão meramente teórica e a apreensão para a resolução das questões. E a intenção deste projeto é que você faça 10 simulados para que você perceba gradativamente que o seu desempenho vai melhorando aos poucos à proporção que você resolve questões, comete erros e tal. Eu vou tentar sempre comentar com você os textos, comentar as questões, para que você possa compreender por que a resposta certa é X e não Y, e comentar as opções erradas na maioria dos casos também. Vou acrescentar o mais que possível estratégias para que você possa resolver as questões de forma mais inequívoca, com praticidade, porém sem precipitações. Então, sempre que for possível um macete, uma estratégia para que você possa matar a questão com mais eficácia e levando menos tempo, eu passo. Mas se for uma questão um pouco mais analítica, cuja execução exige um pouco mais de tempo, eu vou passar, vou comentar com você passo a passo, tá? Eu vou sempre, em todos os simulados, ler com você os textos, buscar elementos de coesão, retirar dos textos já elementos que são importantes para a resolução das questões, para que na hora que eu passe para a resolução das questões, fique mais fácil visualizar o porquê de algumas respostas, tá legal? Então, vamos insistir na prática. Você já deve ter uma base teórica razoável que vai se desenvolver ainda mais na resolução das questões, porque eu não vou meramente falar para você qual é o gabarito. Eu vou dizer qual é o gabarito, porquê, explicar, e todo o embasamento teórico de que você carece para poder matar aquela questão, eu vou comentar com você, tudo bem? Então, vamos ao primeiro simulado. Eu separei as questões de forma a trabalhar sempre com questões de medianas para difíceis, porque é sempre melhor que a prova nos surpreenda positivamente, não negativamente. A surpresa positiva acontece quando você chega à prova e a considera mais fácil do que as suas pretensões. É pior quando você tem um tipo de apreensão mediana e a prova vem bem acima disso aí, como foi o caso de algumas provas aí que aconteceram recentemente. Para evitar esse problema, eu gosto de trabalhar com questões que sejam de medianas para difíceis, sempre esclarecendo a razão da resposta de cada uma delas, tá legal? Vamos ao primeiro simulado. Bom, eu já vou ler o texto com você, já comentando alguns aspectos importantes. Entenda que a banca que vai organizar a sua prova, ela é uma banca obcecada por uma coisa que nós chamamos de elementos de coesão textual, uma coisa simples e fácil de entender. Veja bem, todas as vezes em que você lê um texto, ou então que você prepara um texto, então quando você fala, você emprega elementos de coesão textual cuja intenção vai ser evitar que termos que já foram mencionados se repitam. O mero fato de você falar que ontem encontrou o João e ele parecia bem, você já usou ele como elemento coesivo já. A intenção do ele na construção que você fez foi evitar que o João se repetisse, tá legal? Então, ontem eu encontrei sua irmã e eu a cumprimentei. Repara, o a faz referência à sua irmã e evita que eu repita a sua irmã mais uma vez. Então, esses elementos são elementos de coesão anafórica, né? Elementos de coesão referencial, elementos que você emprega com a intenção de evitar a repetição de termos que já foram citados. É interessante como a sua banca tem uma obsessão por elementos coesivos. São questões que caem de forma direta e de forma indireta. De forma direta é quando ele quer que você reconheça o elemento de coesão e diga a quem ele se refere. Veremos no texto. De forma indireta, você vai ter que, para trabalhar com isso aí de forma adequada, aprender a empregar os pronomes demonstrativos, nós vamos comentar. Os relativos, vamos comentar também. A regência com pronome relativo, todo esse embasamento teórico você vai ter na resolução das questões, e durante a leitura do texto eu já começo a indicar para você os principais elementos coesivos, os mais relevantes e os mais importantes para a resolução das questões, tá? Vamos ver o texto aí. Eu já vou, no texto, extrair algumas informações que sejam relevantes para você. A gente para, conversa, comenta, tá legal? É importante que a esta altura você já tenha feito o primeiro simulado, para que você a partir de agora só acompanhe a correção. Caso você não faça, interrompa o seu vídeo, faça as 10 questões e depois você venha comigo acompanhando a resolução, tá? Este é um projeto de correção de simulados. É importante que você já os tenha feito, para que você venha a partir de então acompanhando a correção do texto comigo, passo a passo, e das respostas que você deu correto.
corretas ou não, tá legal? Vamos lá. O romance policial, descendente do extinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor. Vamos parar aí nos 2 pontos. Uma coisa que me chama a atenção logo no início da construção do texto é que ele empregou aí um aposto explicativo. Repara como essa expressão que eu estou destacando para você aqui, ó, essa parte que estou destacando, ela faz referência ao romance policial. Então, o romance policial, descendente do extinto romance gótico, repara como a expressão descendente do extinto romance gótico está entre vírgulas e está redefinindo o romance policial. Então, o termo que eu acabei de destacar para você funciona como aposto. É uma função sintática de natureza acessória, né? Ou seja, pode ser retirada aí sem causar grandes prejuízos. Reparem como eu posso ignorá-la. O romance policial conserva características significativas. Então, o aposto é um termo de função acessória, tá? Que é acrescentado aí nesta construção para redefinir, para dar uma nova redefinição, para explicar o que é o romance policial. É chamado de aposto explicativo. E esse aposto sempre tem vírgula, tá legal? O que não quer dizer que todo tipo de aposto terá. O aposto explicativo, sempre marcado pelas vírgulas, é uma função sintática relativamente fácil e frequentemente cobrada nos concursos, tá legal? Então veja, o romance policial, descendente do extinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor. É interessante que essa expressão gênero precursor já funciona aí como elemento de coesão também, porque se você ler atentamente, vai perceber que gênero precursor faz referência ao romance gótico. Entenda comigo, o romance policial é descendente do extinto romance gótico, certo? E o romance policial conserva características do gênero precursor, ou seja, do romance gótico, do gênero que veio antes dele, tá? Na sequência ele coloca 2 pontos para que ele possa então elucidar, esclarecer quais são essas características, tá? A popularidade imensa e os meios para obtê-la. Opa, veja bem, aqui eu tenho o lá. O lá que eu destaquei é um elemento coesivo. Repara como o lá foi empregado para que fizesse referência à popularidade. Ó, a popularidade imensa e os meios para obter lá. Sempre que a prova propuser a você que um elemento coesivo, como o lá, faz referência à popularidade, para que você se certifique de que isso de fato acontece, você vai substituir o elemento coesivo pelo termo a que ele se refere. Vai ficar repetitivo, mas você vai com isso confirmar que de fato o lá faz menção à popularidade. Olha o que farei. A popularidade imensa e os meios para obter a popularidade. Tudo bem? Então, este lá faz de fato referência à popularidade. Muito frequentemente você vai encontrar questões em que eles vão classificar o lá como elemento coesivo, o elemento de coesão, e vão classificar popularidade como o seu referente, o termo a que o lá se refere. Tudo bem? Vamos lá. Romances policiais, reza um anúncio do editor de Edgar Wallace. São lidos por homens e mulheres de todas as classes, porque não há nada que seja tão interessante como a explicação de um crime misterioso. Não há nada que contribua com eficiência maior para divertir os espíritos preocupados. Veja bem, no meio da fala do teórico aí, você tem a frase que revela quem foi que disse, que é essa parte em que ele diz, reza um anúncio do editor de Edgar Wallace. Repara só, essa expressão que eu acabei de destacar para você é chamada de oração intercalada ou frase de narrador. Ela foi empregada para que se esclarecesse quem foi que fez a afirmação que está entre aspas. As aspas, por sinal, foram empregadas aí para poder destacar a fala, né, a transcrição do discurso do teórico aí citado. Tudo bem? Então veja, as aspas dentro do texto elas são empregadas por várias razões. A razão pela qual se empregaram as aspas aí foi para destacar a transcrição do discurso de uma pessoa citada no texto, tá legal? Então as aspas aí têm um propósito de marcar o que eles chamam de discurso direto, ou citação, ou reprodução da fala, ou transcrição de discurso, tá legal? Perfeito, ó. Os criminosos e detetives dos romances policiais servem-se dos instrumentos requintados da tecnologia moderna para cometer e revelar horrores, sociedades anônimas do crime, laboratórios científicos transformados em câmaras de tortura. Os leitores contemporâneos acreditam firmemente na onipotência das ciências naturais e da tecnologia para resolver todos os problemas e criar um mundo melhor. Ao mesmo tempo, devoram romances nos quais os mesmíssimos instrumentos físicos e químicos servem para cometer os crimes mais abomináveis. Agora, analisando um pouco o aspecto interpretativo. O texto que você está lendo é um texto dissertativo expositivo. Ele está dissertando sobre o romance policial.
Repara que ele não se expressa, o autor do texto não se expressa pessoalmente quanto à questão. Ele expõe dados, né, a visão de um especialista, então o texto se aproxima do que nós chamamos de dissertação expositiva, em que pouco se percebe da opinião pessoal do próprio escritor do texto. Você tem muito mais a exposição de dados que podem ser comprovados ou não, ou confirmados pela visão de um especialista, no caso, aquele fragmento que aparece entre aspas lá. Ele diz que os leitores de romance policial não são leitores que exigem muito da literatura policial. O que eles querem quando leem um romance policial é que haja um final feliz, o criminoso seja devidamente punido e que eles tenham o senso do mistério desafiado, né? O cara quer ler aquele texto para que ele se sinta desafiado a descobrir quem é o assassino. Se você é uma pessoa que lê com uma certa frequência, deve conhecer a Agatha Christie, que deve ser a maior representante do gênero de romance policial. Muito interessante, você lê sempre com muita curiosidade para descobrir ao final do texto quem foi que matou a vítima e tal, tá? Vamos lá. Na sequência, você vai ter, na sequência do texto aí, olha só, leitores de romances policiais não são exigentes, apenas exigem imperiosamente um final feliz. Depois da descoberta do assassino, as núpcias entre a datilógrafo do escritório dos criminosos e o diretor do banco visado por elas, ou então a união matrimonial entre o detetive competente e a bela pecadora arrependida. Ele dá aí alguns roteiros de histórias policiais, né? Não adianta condenar os romances policiais porque lhes falta valor literário. Olha que interessante. Aí aparece o lhes, que é empregado como elemento coesivo também. Repare como o lhes faz referência aos romances policiais. Veja bem, não adianta condenar os romances policiais porque lhes, ou seja, porque aos romances policiais falta o valor literário. Na sequência, ele coloca o eles também como elemento coesivo, que ainda remete aos romances policiais. Romances policiais são expressões legítimas da alma coletiva, embora não literárias, e sim apenas livrescas de desejos coletivos de evasão. Desejo coletivo de evasão, o desejo que as pessoas têm de fugir da realidade. Evasão é fuga, tudo bem? Não se furte, enquanto você tem possibilidade de fazê-lo, de buscar o dicionário para que você aprenda palavras novas, tá legal? A maioria das palavras que você adquiriu durante a vida, elas vieram de expressões ou palavras que você não conhecia e alguém as esclareceu para você. Então, durante todo esse processo de leitura desses 10 simulados, eu espero muito que você consulte o dicionário para que você aprenda palavras novas. O enriquecimento vocabular só vai trazer benefícios, sem contar que há uma possibilidade de, quando você chegar a hora da prova, ter que trabalhar com a significação de algum vocábulo com o qual você tenha esbarrado já na leitura destes simulados, tudo bem? Então, sempre consulte o dicionário. Quando ele fala desejo coletivo de evasão, é o desejo que as pessoas têm de fugir da realidade. Quando você vai ao cinema, quando você lê um livro, a sua intenção é, por alguns momentos, fugir daquela realidade que cerca você, tudo bem? Bom, vamos às questões. Importante que você não se permita impressionar por um possível mau desempenho na resolução das 10 questões. Não esqueça que por filosofia eu coloquei questões difíceis, de médias para difíceis, cuja intenção é incitar o seu erro. Eu espero que você erre muito agora e não na prova. Então é importante que você tenha noção de que os erros que você vier a cometer, todos serão muito úteis. Você não está sendo testado aqui, você está sendo incitado a cometer erros agora para que você não os cometa na prova. É importante que eu esclareça questão por questão, opção por opção, para garantir que o erro que aqui você comete não vai cometer no dia do concurso. Tá legal? Então vamos lá. Bom, aí a primeira questão, olha só. O leitor de romances policiais, tal como caracterizado no texto. Vamos opção por opção. A letra A diz: pertence a determinada classe social e despreza a técnica literária. Ele não diz que eles pertencem a uma determinada classe social, nem que ele despreza a técnica literária. É bastante abrangente, né, a gama de leitores de romances policiais, tá legal? É difícil de satisfazer e descrente da moral contemporânea. Muito pelo contrário, no texto é dito de forma muito clara que ele é um leitor que não tem grandes pretensões literárias, então ele não é difícil de satisfazer. Se ele chega ao final do romance policial, sabendo quem foi o assassino, sabendo que ele foi culpado, né, e que houve um final feliz, para ele está ótimo, ele não tem grandes pretensões literárias. Quem lê um romance policial não espera que haja a mesma qualidade literária que você vai encontrar em Machado de Assis ou Shakespeare, tudo bem? Letra C, confia na soberania da ciência e é condescendente com enredos inverossímeis. Bom,
Essa é a que mais se aproxima da realidade. Eu já volto a ela, vamos ver as demais. É leigo em tecnologia e demonstra alto grau de erudição. Não, ele não tem alto grau de erudição. Alto grau de erudição seria se ele fosse um cara exigente com a qualidade literária do texto que ele lê, tudo bem? A letra E usa a leitura como fonte de entretenimento e prescinde de finais felizes. Prescinde significa abre mão. Ficou bem claro no texto que o leitor de romances policiais, ele exija que há um final feliz. Veja, exigir e prescindir não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu falo que você prescinde de água, é porque você não precisa de água. O leitor de romances policiais, de forma alguma vai prescindir de finais felizes. Ele exige finais felizes. Então a resposta é a letra C. Ele confia na soberania da ciência e é condescendente com enredos inverossímeis. Vamos compreender isso aí. Durante o texto, ele falou que o leitor confia no uso da ciência, da tecnologia, para desvendar os crimes. E quando ele fala que ele é condescendente com enredos inverossímeis, o que é um enredo inverossímil? Quando você vai ao cinema, quando você lê um livro, você tem que estar ciente de que aquele livro, de que aquele filme, ele não tem compromisso com a realidade. Então, se você vai ao cinema e assistir aos Vingadores, por exemplo, você vai ver heróis voando, pessoas super fortes, né? Pessoas que resistem a tiros. Você não sai do cinema ofendido porque aquele filme subestimou a sua capacidade. Não. Ao entrar no cinema para assistir aos Vingadores, você já sabia que haveria coisas inverossímeis ali, ou seja, que não tem compromisso com a veracidade. Então, quando você lê um romance policial, você sabe que haverá enredos inverossímeis, haverá coisas ali que não são muito passíveis de acontecer numa realidade, né, atual. O que acontece é que o leitor de um texto, ele faz aquilo que um teórico chamado Humberto Eco chama de protocolo ficcional. Quando você lê um texto ficcional, quando você assiste a um filme como Os Vingadores, como Batman, você já assiste aquele filme sabendo que você vai esbarrar com coisas que não condizem com a realidade, tá legal? Então você é condescendente com enredos inverossímeis, ou seja, você abre mão da realidade para que você possa aceitar aquela realidade fictícia, né, às vezes absurda, que é passada para você. E é assim que funciona também com o leitor de romances policiais. Ele confia na soberania da ciência e é condescendente, ou seja, ele é tolerante com enredos inverossímeis. Então, número 1, letra C. Tudo bem? Errou? Ótimo. O lugar de errar é aqui. Eu tenho que praticar para que eu aprimore cada vez mais a resolução das questões para que nas próximas eu possa acertar. Você vai perceber que durante o processo de resolução de questões, o seu desempenho a partir do 5º simulado vai ser muito mais legal do que o desempenho de agora. Você está começando, está errando, está quebrando a cabeça, você está engateando na resolução de questões, tá? A intenção é, depois da resolução de 100 questões, ou seja, 10 vezes mais do que você vai fazer na sua prova, que você chegue à prova e a encare com um pouco mais de facilidade, tá legal? Então, número 1, letra C. Vamos à questão 2. Olha só. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto. O que é conveniente em casos como esse? Ele vai fazer 3 afirmações. Você vai analisar as afirmações como corretas ou erradas, tá? O mais adequado para que você evite marcar errado depois é que você vá marcando logo certo ou errado, para depois você escolher a opção, né, que condiz com aquilo que você marcou. Então vamos lá. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto. Ele quer uma referência à pontuação, aspas, ponto, vírgula, 2 pontos, tá? Vamos lá. A número 1 diz: o emprego das aspas no primeiro parágrafo denota a transcrição exata das palavras do editor citado. Perfeito. As aspas que nós vimos no texto foram empregadas especificamente para que se revelasse a transcrição exata das palavras do editor que foram citado no texto. Não é que essa seja a única razão por que se empregam as aspas no texto, mas fatalmente é a principal delas, tá? As aspas têm várias razões, vários motivos por que sejam empregadas. Vamos esbarrar com esses motivos aí na resolução dos vários simulados, mas certamente aquela razão mais frequente vai ser para marcar a transcrição da fala de alguém, chamado discurso ou transcrição da fala de alguma pessoa citada no texto, tá legal? Então, número 1 está correta. Vamos 2. No segundo parágrafo, os 2 pontos introduzem uma síntese do que foi afirmado antes. Se você voltar ao texto, perceberá que os 2 pontos não introduzem uma síntese, introduzem uma enumeração. Tudo bem? Repara que lá no texto, quando ele emprega os 2 pontos, no segundo parágrafo, olha só,
Os criminosos e detetives dos romances policiais servem-se dos instrumentos requintados da tecnologia moderna para cometer e revelar horrores. 2 pontos. A partir dos 2 pontos, não há uma síntese, muito pelo contrário, ele enumera algumas coisas. Você chamaria de síntese se após os 2 pontos houvesse uma expressão com a intenção de sintetizar o que for expresso antes. Muito dificilmente, após os 2 pontos, você vai ter uma síntese. O que você tem na maioria dos casos é uma enumeração de um termo que fora resumido antes, ou a elucidação de um termo que fora citado de forma evasiva antes. Então, é muito improvável que 2 pontos introduzam sínteses. Muito pelo contrário, os 2 pontos introduzem a enumeração de um termo que fora resumido antes. Por exemplo, você fala, olha, eu tenho vários problemas. 2 pontos, aí eu coloco assim na sequência, olha, falta de leitura, dificuldade com compreensão, dificuldade com a ortografia. Repara que após os 2 pontos eu estou enumerando quais são os meus problemas que foram mencionados. Então os 2 pontos, na maioria dos casos, ele introduz enumerações, elucidações. Muito raramente os 2 pontos vão introduzir alguma síntese, como não foi o caso aí, tá legal? Então essa afirmação que ele faz aí está errada. Então ficamos assim, a número 1 está certa, né? De fato, o emprego das aspas denota a transcrição exata das palavras do editor. A número 2 está errada, porque ele fala que os 2 pontos introduzem uma síntese, e não é uma síntese, é uma elucidação ou enumeração, tá? Vamos lá, a número 3. Na frase, não adianta condenar os romances policiais porque lhes falta o valor literário. O termo em destaque é elemento coesivo, de fato, que tem como referente os leitores de romance gótico. Olha só, não adianta condenar os romances policiais porque lhes falta o valor literário. O termo em destaque é elemento coesivo, de fato, que tem como referente os leitores de romance gótico. Errado. O lhes, já tínhamos visto isso no texto já. O lhes faz referência aos romances policiais. Veja, não adianta condenar os romances policiais porque aos romances policiais falta o valor literário. O lhes faz menção a romances policiais. Ele afirma equivocadamente, de forma errada, que o lhes faz menção aos leitores. E não, você tem que estar atento a isso. Por isso que é sempre importante que você consiga identificar dentro do texto os referentes dos elementos coesivos, porque sempre vai haver uma ou várias questões, às vezes, em que ele vai propor a você um elemento coesivo e que você identifique o referente dele. Ele identificou errado. O lhes, de fato, é elemento coesivo, mas o referente não são os leitores. O referente é o romance policial, tá legal? Então, a número 1 está certa, a 2 errada e a 3 errada. Tudo bem? Então, a resposta aí é a letra E, que diz que apenas a afirmação 1 está correta. De fato, a afirmação 1 diz que as aspas denotam a transcrição da fala, a 2 e a 3 estão erradas, tá? Número 2, letra E. Tudo certo? O que você extraiu de conhecimento da leitura dessa questão agora? Você conseguiu entender para que servem as aspas, para marcar a transcrição da fala, entendeu que dificilmente 2 pontos introduzem síntese. Na verdade, os 2 pontos, na maioria dos casos, introduzem enumerações, elucidações, explicações, tá? E entendeu que a sua banca é obcecada, apaixonada pela ideia de identificar o referente de um elemento coesivo. E sugere erros, às vezes, como foi o caso do número 3 aí, tá? Número 2, letra E. Vamos a 3. Vamos lá. O romance policial, descendente do extinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor, a popularidade imensa e os meios para obtê-la. Cuidado com questões como essa, são as chamadas questões de reescritura. Na questão de reescritura, ou questão de paráfrase, anote esse nome, paráfrase. Paráfrase significa reescrever um fragmento, mantendo as mesmas ideias, tudo bem? Só que com outros recursos vocabulários, com outras palavras, perfeito? Sempre que você reproduz um discurso, alguma coisa que foi falada para você, você dificilmente consegue reproduzir isso aí usando as mesmas palavras. Você vai acabar usando palavras diferentes, isso é uma paráfrase. Então, olha o que ele pede, ó. Mantendo-se a correção, ou seja, por mais que você modifique o texto, a frase tem que continuar sendo correta. Você tem que manter a lógica e, em linhas gerais, o sentido original. Ou seja, você tem que respeitar esses 3 fatores: correção, lógica e sentido original. Uma redação alternativa para a frase acima é: normalmente você vai descartar quaisquer opções em que haja desvios de português, regência,
crase, pontuação, emprego de pronomes relativos, vírgulas mal empregadas, e vai descartar também aquelas em que você percebe que ele peca por falta de clareza. Você não consegue identificar o complemento de um verbo, o sujeito está deslocado, de forma que você não consiga identificá-lo de forma adequada. Então, a reescritura de um fragmento tem que manter o sentido original, perfeito? E ter clareza, concisão, elegância e, sobretudo, manter a ideia central do texto original. Vamos opção por opção até que nós encontremos uma que reproduz o segmento que ele propôs. O romance policial, descendente do instinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor, a popularidade imensa e os meios para obtê-la. Vamos opção por opção. A letra A. Originário no instinto romance gótico, no romance policial conserva-se a popularidade imensa e os meios para obtê-la. Características significativas do gênero precursor. Confuso e outra coisa. Quando ele fala originário no instinto romance gótico, no romance policial conserva-se. Quando ele fala originário, ele acaba fazendo uma referência a um termo que não é elucidado de forma adequada. Você acaba por saber que ele faz referência ao romance policial porque está presente no texto, porque você acabou de lê-lo. Mas os termos estão mal colocados. Há um sutil desvio de concordância quando ele fala conserva-se, popularidade e meios, né? Deveria ser conservam-se de forma mais adequada, apesar de você admitir a concordância aí atrativa. Mas o que mais afeta a letra A é a falta de clareza. Os termos sintáticos estão mal alinhados, né? Não é uma apreensão fácil, tá? Vamos a B. Olha, características significativas do instinto romance gótico, no qual são conservadas do romance policial, como a popularidade imensa e os meios para obtê-lo. Isso está uma zona, você não consegue compreender nada do que ele quer dizer. Repara que ele faz referência a características significativas, mas não fala quais são depois. Então ele emprega um termo que qualifica um termo que não é citado. Um fragmento confuso, de apreensão difícil, né, que desobedece aos padrões de ordem direta para que se possa compreender bem o texto. Então, vamos descartar. Vamos à letra C. A popularidade imensa e os meios para obtê-la, no qual por quê? O qual, a qual, os quais, as quais, são pronomes relativos. Eles são empregados em concordância com o termo anterior. Ele falou a popularidade imensa e os meios para obtê-la, no qual, masculino e singular, não concorda com nada que venha antes. Você colocaria o qual se você dissesse o homem no qual confio, perfeito, né? O quarto no qual eu durmo, para fazer referência ao termo anterior e concordar com ele. Não é o caso de no qual, tá? Então descartemos a letra C. Conservam-se, letra D, conservam-se no romance policial características significativas do instinto romance gótico, até aí perfeito, gênero que o precede, tais como a popularidade imensa e os meios para obtê-la. Olha a fluidez, olha a clareza, olha como você consegue compreender a ideia central sem que haja prejuízo à correção, sem que haja prejuízo à compreensão do texto. A letra D está perfeita, é a resposta. Vamos à letra E só para descartá-la. Características originárias do instinto romance gótico, na qual não concorda com nada. Sempre que você empregar o qual, a qual, os quais ou as quais, é importante que ele concorde com o termo anterior. Então você diria a caneta a qual eu uso, a mulher a qual conheço, os homens com os quais converso. Repara que o qual, a qual, os quais, as quais devem necessariamente concordar com os termos que os precedem. Repara que assim como ali em cima ele errou no qual, aí ele bota o na qual que não concorda com nada. Romance gótico é masculino, não seria na qual. Então, letra D de dado é a resposta, tá? Vamos à próxima. Para número 4, há uma estratégia que simplifica a resolução da questão. Vamos vê-la. A substituição do segmento grifado por um pronome, com as necessárias alterações, foi efetuada de modo correto em... Veja bem, na maioria dos casos, maioria absoluta dos casos, quando eles propuserem a você a substituição de um termo em destaque por um pronome, o termo em destaque vai ser um complemento verbal, ou seja, ou um objeto direto ou um objeto indireto. Tudo bem? Então vou repetir. Na maioria dos casos, quando eles propuserem a você que se substitua um termo sublinhado por um pronome, o termo sublinhado ou vai ser um complemento verbal, ou objeto direto ou objeto indireto. Perfeito? Dentre esses dois, objeto direto e objeto direto, há uma predominância absurda do objeto direto. Tá legal? Então, na maioria dos casos, ele vai propor a você que substitua objetos diretos por pronomes. Agora, uma coisa que eu quero que você faça na sua prova para você descartar hipóteses e para chegar à resposta com mais facilidade. Reparem que todos os termos que estão sublinhados aí são termos que não têm preposição. Reparou? Ó, um mundo melhor não começa com preposição.
Os espíritos preocupados não começa com preposição. Os romances policiais não começa com preposição. Todos os problemas não começam com preposição e romances também não começam com preposição. Então você tem uma sequência de termos que não são preposicionados. Repara, nenhum deles começa com de, com em, com a, com para, perfeito? Então, perfeito. Tendo você observado que os termos sublinhados não começam com preposição, você vai descartar todas as hipóteses que apresentarem lhe ou lhes, perfeito? Porque os pronomes lhe ou lhes não podem fazer referência a termos não preposicionados, perfeito? Um termo que não tenha preposição nunca poderá ser substituído por lhe ou lhes. Veja, o mundo melhor não tem preposição, os espíritos preocupados não têm preposição, os romances policiais não têm preposição, todos os problemas de preposição e romances também. Então você vai descartar todas as possibilidades em que houver um lhe. Vamos descartá-las? Bom, levando em consideração o que eu acabei de falar, eu vou descartar aí a letra A, que a letra A colocou criar-lhe, né? Vou descartar a letra B, porque ela colocou divertir-lhes, e vou descartar a letra D, porque ela colocou lhes resolver, tudo bem? Você concorda que até para um eventual chute a questão ficou mais legal, não ficou? Se você descartar sempre as opções em que houver um lhe, representando termos sem preposição, você vai sempre reduzir a sua questão de 5 opções para 4, 3, né? Às vezes 2, às vezes 1. Então, sempre entenda, o lhe jamais pode fazer referência a termos que não tenham preposição. Repare que eu não estou cometendo aquele erro frequente de má compreensão por parte de alguns alunos de dizer que o lhe é sempre objeto indireto. Não, ninguém disse isso, mas eu disse a você e garanto que o lhe não pode fazer menção a termos que não tenham preposição, tudo bem? Veja, sobraram duas opções, a letra C e a letra E. O verbo condenar termina com a letra R. O verbo devoram termina com a letra M. Há uma regra que diz que quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo terminado em R, eles viram lo, lá, los, las. E você sabe, veja, quero comprar esta caneta, quero comprar lá. Repara, comprar termina com R. O pronome a que representa a caneta, após a letra R, vira lá e o R some. Quero encontrar João, quero encontrá-lo. Tudo bem? Quero enfrentar a realidade, quero enfrentar lá. Quero dizer a verdade, quero dizer lá. Sempre que o verbo terminar com R, o pronome o, ou o pronome a, ou os, ou as, que vem após esse pronome, esse verbo, vai assumir as formas lo, lá, los, las. Então, quando ele fala condenar os romances, tinha que ser condená-los. Ele colocou nos. Então, vamos descartar a letra C também. A minha esperança é a letra E. Devoram romances. Da mesma forma que os pronomes o, a, os, as assumem formas diferentes após verbos terminados em R, S e Z, quando o verbo termina com M, os pronomes o, a, os, as assumem as formas no, na, nos, nas. Exemplo, criticaram João, criticaram-no, expuseram a razão, expuseram-na, enfrentaram os guerreiros, enfrentaram-nos, devoram romances, devoram-nos. Resposta da 4, letra E. Perfeito. Tá legal? Você vai perceber que essa questão é muito frequente nas provas, então não esquece o que eu falei. Elementos não preposicionados não podem ser substituídos por lhe, tá? E não esquece que os pronomes o, a, os, as, após verbos terminados em R, S e Z também, assumem as formas lo, lá, los, las. Se todos querem encontrar a resposta, todos querem encontrar lá, lá. Tudo bem? E eu tiro o R. E quando o verbo termina com M, as mesmas formas viram no, na, nos, nas. Peguem o ladrão, peguem no. Essa é a forma correta. Então, número 4, letra E. Perfeito? Vamos à próxima. Bom, vamos lá. Agora, mais uma questão que trata aí do emprego do lhe. Olha só que interessante. Não adianta condenar os romances policiais porque lhes falta o valor literário. Assinale a opção em que o pronome oblíquo lhe desempenha função sintática diferente, dado o termo acima. Veja bem, o pronome lhe, ele pode desempenhar sintaticamente, para efeito de concurso, tá? 3 funções sintáticas. Na maioria absoluta dos casos, ele vai ser o objeto indireto, às vezes ele é um adjunto nominal e raramente ele é um complemento nominal. Então são 3 possibilidades, tá? As duas mais incidentes são objeto indireto e adjunto nominal, perfeito? O lhe, em destaque, o lhe no enunciado, ele é um objeto indireto. Quando ele fala, ó, não adianta condenar os romances policiais porque lhes falta o valor literário. Eu sempre recomendo aos meus alunos que quando quiserem descobrir a função sintática de um pronome, substituam um pronome de homem qualquer.
Todo pronome remete a um nome. Então, se eu trocar o pronome por um nome, a função vai bater a mesma, tá legal? Então, se você trocar, por exemplo, aquele Lê por João, pelo Cafu, pelo Antônio, pelo José, você vai perceber que ele vai assumir a forma ao Cafu, ao João, ao José. Vamos tentar? Não adianta condenar os romances policiais, porque lhes falta o valor literário, porque falta ao Cafu, porque falta ao João, porque falta ao José o valor literário. Então, quando você vir que o lhe é passível de substituição por ao João, ao José, ao Antônio, ao Cafu, ele vai ser um objeto indireto. Então, por exemplo, pedi-lhe atenção, pedi ao Cafu atenção. Ofereci-lhe ajuda, ofereci ao Cafu ajuda, tudo bem? Basta que você perceba, é claro, que ele complementa um verbo aí nesse caso. Agora, repara que se eu empregar este mesmo processo para cada um dos lhes que aparece aí, ó, um deles vai assumir uma forma diferente. O lhe vai ter função sintática de adjunto adnominal quando ele for passível de substituição por do Cafu. Vamos sistematizar, por enquanto. Ao Cafu, objeto indireto, do Cafu, adjunto adnominal. Repito, ao Cafu, objeto indireto, do Cafu, adjunto adnominal. Tudo bem? Vamos usar essa estratégia, vamos lá. Impuseram-lhe uma condição. Impuseram ao Cafu uma condição. Eu vou escrever aqui para você. Olha, impuseram-lhe uma condição, impuseram ao Cafu uma condição, perfeito? Ó, os críticos criticam-lhe o estilo literário. A resposta é B. Vou pular ela só para que você possa compreender, tá? Daqui a pouco eu volto a ela. Rogo-lhe que me ouça. Rogo ao Cafu que me ouça, tudo bem? Não lhe negarão um esclarecimento. Não negarão ao Cafu um esclarecimento. Propuseram-lhe um acordo pretensamente vantajoso. Propuseram ao Cafu um acordo pretensamente vantajoso. Então, repare que todos os lhes que apareceram aí, com exceção da letra B de bola, foram passíveis de troca por ao Cafu. Ou então, a você. Impuseram a você, rogo a você, não negarão a você, propuseram a você. Agora, veja como na letra B, que é a resposta, o pronome lhe assumiria a forma do Cafu. Os críticos criticam o estilo literário do Cafu. Tudo bem? Então, quando eu falo toquei-lhe o braço, toquei o braço do Cafu. Beijei-lhe o rosto, beijei o rosto do Cafu, tá? O vento agitava-lhe os cabelos, o vento agitava os cabelos do Cafu. Neste caso, o lhe expressa posse e tem função de adjunto adnominal. Então, veja, ao Cafu, objetos indiretos, do Cafu, adjunto adnominal. Como ele queria função sintática diferente, a resposta foi a letra B de bola, tá legal? Repita esse processo para descobrir a função sintática dos oblíquos átonos. Você vai perceber que ele funciona com facilidade, tá legal? No próximo bloco eu vou dar sequência e a correção deste simulado para que depois iniciemos outros e vamos até o 10 para aprimorar cada vez mais seu conhecimento, tá?